Olá amigos, amiguinhas, com nosso pensamento em Deus, Pai Todo-Poderoso, nosso Mestre Jesus, vamos pedir a permissão e a proteção dos bons Espíritos presentes que estejam acompanhando a nossa aula de hoje, que a gente possa entender bem, que a gente possa aproveitar este estudo. Nós estamos hoje no capítulo 6, no item Argumentos a favor das penas eternas. Na aula passada a gente falou das penas eternas, agora nós vamos para o argumento. O meu aqui é na página 52. Então vamos lá. No item 10, voltemos ao dogma das penas eternas. Eis o principal argumento invocado em seu favor. É doutrina sancionada entre os homens que a gravidade da ofensa é proporcionada à qualidade do ofendido. O crime de lesa majestade, por exemplo, o atentado à pessoa de um soberano, sendo considerado mais grave do que fora em relação a qualquer súdito, é, por isso mesmo, mais severamente punido. Então esse argumento, um dos argumentos das penas eternas, é que algum mal feito teria valores, castigos diferentes. Então, se a pessoa agrediu um outro qualquer, a pena seria tal. Se agrediu um soberano, como ele diz aqui, então a agressão é a mesma, só que como foi no soberano, a pena seria maior. Então é um dos dogmas, uma das ideias das penas eternas deles aqui, de argumentos de manter essa pena eterna. Por quê? Os reis aí, quando ofendidos, poderiam castigar muito mais. E sendo Deus muito mais que um soberano, pois é infinito, deve ser infinita a ofensa a ele, com infinito o respectivo castigo, isto é, eterno. Então eles achavam que Deus, sendo soberano, se alguém ofendesse a Deus, o castigo deveria ser eterno. Então essa pena eterna deveria existir sim. E aí nós temos a refutação de Kardec. Kardec diz o seguinte: toda refutação é um raciocínio que deve ter seu ponto de partida, uma base sobre a qual se apoie premissas. Enfim, tomemos essas premissas aos próprios atributos de Deus. Então, Kardec vai explicar por que não pode ser assim. Então, os atributos de Deus. Deus, ele é único, eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom, infinito em todas as perfeições. É impossível conceber Deus de outra maneira, visto como, sem a infinita perfeição, poder-se-ia conceber outro ser que não lhe fosse superior. Para que seja único acima de todos os seres, faz-se mister que ninguém possa excedê-lo em sequer ou sequer igualá-lo em qualquer coisa. Logo, é necessário que seja de todo infinito. Então, aí ele começa falando de Deus infinito, Então, Deus tem que ser infinito porque não existe outro acima nem igual a Deus. E porque são infinitos, os atributos divinos não sofrem aumento nem diminuição, sem o que não seriam infinitos, e Deus perfeito tampouco. Então, se não é infinito, não seria Deus, e Deus sendo finito, não seria Deus. Se tirasse a menor parcela de um só dos seus atributos, não haveria mais Deus. Por isso que poderia existir um ser mais perfeito. O infinito de uma qualidade exclui a possibilidade da existência de outra qualidade contrária que pudesse diminuí-la ou anulá-la. Um ser infinitamente bom não pode ter a menor parcela de maldade, nem ser infinitamente mau pode ter a menor parcela de bondade. Então, o ser que é infinitamente bom não pode ser mau, e o que é infinitamente mau não pode ser bom. Então, esse item, esse atributo infinito, se é infinito, não pode ser mudado. Assim também, um objeto não seria de um negro absoluto com mais leve nuance de branco, e vice-versa. Estabelecido este ponto de partida, oporemos aos argumentos supra os seguintes.
Então agora ele começa a fazer, depois dessa explicação, vamos fazer, os argumentos contra as penas eternas. No item 11, só um ser infinito pode fazer algo de infinito. O homem finito nas virtudes, nos conhecimentos, no poderio, nas aptidões e na existência terrestre, não pode produzir senão coisas limitadas. Então nós somos finitos, só podemos produzir coisas finitas, limitadas. Então o ser infinito que é Deus, tudo que ele fizer será infinito. Se o homem pudesse ser infinito no mal que se faz, sê-lo-ia igualmente no bem, igualando-se então a Deus. Mas, se o homem fosse infinito no bem, não praticaria o mal, pois o bem absoluto é a exclusão de todo o mal. Então a explicação está bem clara, não existe esse negócio de eterno, de finito. Se o mal for infinito, não existe bem. Se o bem é infinito, não pode existir o mal. É bem claro essa explicação aqui. Admitindo-se que uma ofensa temporária à divindade pudesse ser infinita, Deus, vingando-se por um castigo infinito, seria, lógico, infinitamente vingativo. E sendo Deus infinitamente vingativo, não pode ser infinitamente bom e misericordioso, visto como um desses atributos exclui o outro. Então não pode se admitir um castigo eterno, infinito. Mas ofendeu a Deus, então você tem um castigo eterno. Você vai ser castigado eternamente. Não pode. Deus não pode ser vingativo infinitamente, porque aí ele não seria bom infinitamente. Se não for infinitamente bom, não é perfeito. E não sendo perfeito, deixa de ser Deus. Se Deus é inexorável para o culpado que se arrepende, não é misericordioso. E se não é misericordioso, deixa de ser infinitamente bom. E por que daria Deus aos homens uma lei de perdão se ele próprio não perdoasse? Resultaria daí que o homem que perdoa aos seus inimigos, ele retribuiu o mal com o bem, seria melhor que Deus, surdo ao arrependimento dos que o ofendem, negando-lhes por todo sempre o mais ligeiro carinho. Então, se Deus não perdoasse e o homem perdoasse, o homem seria mais que Deus. Então, isso não pode acontecer. Deus é soberano. Achando-se em toda parte e tudo vendo, Deus deve ver também as torturas dos condenados. E se ele se conserva insensível aos gemidos por toda a eternidade, será eternamente impiedoso. Ora, sem piedade não há bondade infinita. Então, isso tudo são as oposições, as refutações da ideia das penas eternas que Kardec está colocando aqui. No item 12, a isto se responde que o pecador arrependido, antes da morte, tem a misericórdia de Deus e que mesmo o maior culpado pode receber essa graça. Quanto a isto, não há dúvida. E compreende-se que Deus só perdoe ao arrependido, mantendo-se inflexível para com os obstinados? Mas, se ele é todo misericordioso para a alma arrependida antes da morte, por que deixará de o ser para quem se arrepende depois dela? Então Deus, ele tem que ser justo. Se ele é misericordioso com um, tem que ser com o outro também. Porque a eficácia do arrependimento só durante a vida, um breve instante, e não na eternidade que não tem fim. Circunscritas a um dado tempo, a bondade e misericórdia divina teriam limites, e Deus não seria infinitamente bom. No item 13, Deus é soberanamente justo. A soberana justiça não é inexorável absolutamente, nem leva a complacência ao ponto de deixar impune todas as faltas. Ao contrário, pondera rigorosamente o bem e o mal, e recompensando um e punindo o outro equitativamente e proporcionalmente, sem se enganar jamais na aplicação. Então Deus é justo. Como eu falei no item passado, não é porque ofendeu
um superior que a pena será diferente só porque era superior. Não, apenas são iguais. Então Deus tem que ser justo. Se ele é bom para um, ele tem que ser bom para o outro. Se ele condena um, ele vai condenar o outro. Porém, se ele perdoa um, também vai perdoar o outro. E isso tudo é soberanamente bom e justo, como ele diz aqui. Se por uma falta passageira resultante sempre da natureza imperfeita do homem e muitas vezes do meio em que vive, a alma pode ser castigada eternamente sem esperança de clemência ou de perdão? Não há proporção entre a falta e o castigo? Não há justiça? Então, reconciliando-se com Deus, arrependendo-se e pedindo para reparar o mal praticado, o culpado deve subsistir para o bem, para os bons sentimentos. Mas, se o castigo é irrevogável, essa subsistência para o bem não frutifica, e um bem não considerado significa injustiça. Entre os homens, o condenado que se corrige tem por comutada e às vezes mesmo perdoada a sua pena, e, assim, haverá mais equidade na justiça humana que na divina. Então, se Deus não fosse justo, o homem, teria uma justiça melhor do que a justiça de Deus. Como diz aqui, um condenado ele tem a pena dele diminuída ou até perdoada, dependendo do que ele faz, do arrependimento dele. Então, o homem não pode ser acima de Deus. Se a pena é irrevogável, inútil será o arrependimento, e o culpado, nada tendo a esperar da sua correção, persiste no mal, de modo que Deus não só o condena a sofrer perpetuamente, mas ainda a permanecer no mal por toda a eternidade. Nisso não há nem bondade nem justiça. Então, novamente contradizendo, o Deus bom e o Deus justo. Se Deus não aceita o arrependimento de um culpado e acha que a pena dele deve ser eterna, então Deus não pode ser bom e nem justo. No item 14, sendo em tudo infinito, Deus deve abranger o passado e o futuro. Deve saber, ao criar uma alma, se ela virá a falir assaz gravemente para ser eternamente condenada. Se o não souber, a sua sabedoria deixará de ser infinita e ele deixará de ser Deus. Sabendo-o, cria voluntariamente uma alma, desde logo voltada ao eterno suplício, e nesse caso deixa de ser bom. Então Deus não cria uma alma, um espírito, para que sofra eternamente. Se ele fizer isso, ele deixa de ser bom. Uma vez que Deus pode conferir a graça ao pecador arrependido, tirando-o do inferno, deixam de existir penas eternas e o juízo dos homens está revogado. Então Deus pode revogar as penas, pode perdoar o arrependido e aí não existe penas eternas. No item 15, consequentemente, a doutrina das penas eternas absoluta conduz à negação ou pelo menos ao enfraquecimento de alguns atributos de Deus, sendo incompatível com a perfeição absoluta, de onde resulta este dilema. Ou Deus é perfeito e não há penas eternas, ou há penas eternas e Deus não é perfeito. Então a gente não pode ter essa contradição, Deus é perfeito. Então, como ele diz aqui, é um dilema. Se a gente aceitar as penas eternas, Deus não é perfeito. Item 16. Também se invoca a favor do dogma da eternidade das penas o seguinte argumento: a recompensa conferida aos bons, sendo eterna, deve ter por corolário a eterna punição. Justo é proporcionar a punição à recompensa. Então ele diz, se quem é bom tem a vida eterna, então quem peca também vai ter o pecado eterno. Ele vai ter a condenação eterna. E aí tem a refutação de Kardec. Deus criou as almas para fazê-las felizes ou desgraçadas. Ele está perguntando aqui, Deus criou as almas para sofrer ou para serem felizes, Então, continuando, evidentemente, a felicidade da criatura deve ser o fito do Criador. Ou ele
não seria bom. Ela atinge a felicidade pelo próprio mérito, que adquirido não mais o perde. O contrário seria a sua degeneração. A felicidade eterna é, pois, a consequência da sua imortalidade. Então a felicidade eterna é mérito, né? E Deus criou a alma para que ela possa evoluir a seu mérito, por sua própria vontade. Antes, porém, de chegar à perfeição, tem lutas a sustentar, combates a travar com as más paixões. Não tendo sido criada perfeita, mas suscetível de o ser, a fim de que tenha mérito de suas obras, a alma pode cair em faltas que são consequentes à sua natureza fraca. E, se por esta fraqueza fora eternamente punida, era o caso de perguntar por que não a criou Deus mais forte. Então, se Deus criou fraco, a alma, tendo que passar por todas esses combates, essas paixões, essas coisas imperfeitas, a fim de evoluir, e depois Deus não aceita que ele se modifique, que a alma se modifique, vai ter que ser condenada eternamente, então por que Deus já não criou a alma mais forte para não pecar? A punição é antes uma advertência do mal já praticada, devendo ter por fim reduzi-la ao bom caminho. Se apenas fosse irremessível, o desejo de melhorar seria supérfluo, nem o fim da criação seria alcançado, porquanto haveria seres predestinados à felicidade ou à desgraça. Se uma alma se arrependesse, podendo regenerar-se, pode aspirar à felicidade. Então tudo são contradições às penas eternas, né? E Deus seria justo se lhe recusasse os respectivos meios? Então, se a alma fez tudo, se regenerou para aspirar à felicidade, Deus vai negar? Deus seria justo? Sendo o bem o fim supremo da criação, a felicidade, que é o seu prêmio, deve ser eterna. E o castigo, como meio de alcançá-la, temporário. Então, o castigo é sempre temporário, a felicidade é eterna. A noção mais comezinha da justiça humana prescreve que se não pode castigar perpetuamente quem se mostra desejoso de praticar o bem. Então, a ideia humana do ser humano, por pior que seja, ele entende que quem tem a vontade de praticar o bem não pode ser castigado perpetuamente. No item 17, um último argumento a favor das penas eternas é este: o temor das penas eternas é um freio. Anulado este, o homem, por nada temer, entregar-se-á a todos os excessos. Então essa é uma ideia deles, né? Se o homem não tem medo, então ele vai fazer o que ele quiser, vai se entregar aos excessos, né? E aí tem a refutação de Kardec. Esse raciocínio procederia se a temporalidade das penas importasse, de fato, na supressão de toda a sanção penal. Então, como ele diz aqui, esse raciocínio daria certo se o tempo dessa pena importasse. Mas não importa, ele tem medo de ser condenado, mas o tempo vai ficar eternamente, isso não importa, né? O importante seria o medo de ser condenado, de pecar. Aí sim. A felicidade ou a infelicidade futura é consequência rigorosa da justiça de Deus, pois a identidade de condições para o bom e para o mal seria a negação dessa justiça. Mas em não ser eterno, nem por isso o castigo deixa de ser temeroso. E tanto maior será o temor, quanto maior a convicção. Então, se o pecador está convicto que ele vai sofrer, não importa quanto tempo vai demorar, ele tem que ter medo do sofrimento. E aí está a convicção, né? O medo dele de ele não fazer, não pecar. Esta, por sua vez, tanto mais profunda será, quanto mais racional a procedência do castigo. Uma penalidade em que se não crê não pode ser um freio, né? E a eternidade das penas está nesse caso. Então a penalidade não vale nada se a pessoa não acredita. Então não importa se você vai sofrer eternamente, se você sabe que não vai, você não acredita nisso, não vai ter medo então de cometer os erros. A crença nessa penalidade, já o afirmamos, teve a sua utilidade, a sua razão de ser em dada época. Hoje,
não somente deixa de impressionar os ânimos, mas até produz descrentes. Então essa crença já está produzindo descrente, porque essa pessoa não acredita mais, são descrentes. Antes de preconizá-la como necessidade, fora mister demonstrar a sua realidade. Seria preciso, além disso, observar a sua eficácia junto àqueles que a preconizam e se esforçam por demonstrá-la. E, desgraçadamente, entre esses, muitos provam pelos atos que nada temem das penas eternas. Assim, impotente para reprimir os próprios profitentes, que império poderá exercer sobre os descrentes e refratários? Então, como ele diz aqui, quem poderia aceitar isso seria aqueles que pregam. Mas se eles próprios não acreditam, como que eles vão conseguir impor uma condição de pena eterna se nem eles mesmos que estão pregando essa pena eterna acreditam? Então, fica impossível e está criando descrentes, como ele disse aqui, pessoas que não aceitam os refratários, não aceitam mais essas informações erradas, essas crenças, em coisas que não tem pé nem cabeça, que a gente não consegue entender, e que se você analisar um pouquinho, você vai ver que isso não tem razão de ser. Agradeço mais uma vez o nosso trabalho, encerramos aqui a nossa aula. Novamente peço que todos aí, se possível, quem ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. Isso ajuda a gente a melhorar cada vez mais o nosso trabalho. Que Jesus abençoe a todos.